Olá pessoal, eu sou o Jonathan e sejam bem-vindos ao nosso curso bíblico aqui no YouTube. E neste vídeo nós falaremos sobre a divisão dos livros do Antigo e do Novo Testamento nos grupos a que pertencem e ainda apresentaremos Jesus Cristo como tema central de toda a Bíblia Sagrada. Então a minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar na revelação da sua santa e bendita palavra. Vamos para a videoaula 2. Os 39 livros que compõem o Antigo Testamento são divididos em 4 grupos relacionados aos assuntos a que pertencem. Então, desta forma, os grupos são Lei, História, Poesia e Profecia. Na categoria denominada Lei, também chamado de Pentateuco, nós temos 5 livros que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na categoria História, nós temos 12 livros com Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e ainda o livro de Esther. Em Poesia, também temos 5 livros, com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Na categoria denominada Profecia, são 17 os livros dos profetas, sendo que estes livros são ainda subdivididos entre profetas menores e profetas maiores. E esta subdivisão não se refere aos méritos ou notoriedades dos profetas, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Nos profetas maiores temos 5 livros, com Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Nos profetas menores temos 12 livros com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Para o Novo Testamento, os 27 livros são também divididos em 4 grupos conforme o assunto a que pertencem, denominados de Biografia, História, Epístolas e Profecia. Na categoria Biografia estão os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando a vocês de que se trata de um único evangelho, escrito por 4 testemunhas diferentes, sendo que Mateus, por exemplo, foi escrito para evangelizar os judeus, tanto que ele utiliza muitas referências bíblicas dos profetas, como por exemplo Mateus capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz: "E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta." O evangelho de Marcos foi escrito para evangelizar os romanos. Ele é considerado um evangelho de ação. Ele utiliza palavras como imediatamente, logo em seguida e coisas do tipo. O evangelho do médico Lucas, que leva o seu nome, foi escrito para evangelizar os gentios. Foi escrito principalmente para fortalecer a fé de todos os crentes. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, pois apresentam uma grande quantidade de história comum. Já o evangelho de João é mais focado em revelar Jesus como Messias e ainda demonstrar o seu caráter divino. Na divisão denominada de História, temos o livro dos Atos, que alguns estudiosos chamam de Atos dos Apóstolos, outros chamam de Atos do Espírito Santo. As epístolas são 21, sendo que em relação aos destinatários da época em que foram escritas, 9 são dirigidos à igreja, sendo elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 a Tessalonicenses. Então, neste momento, quero aproveitar e explicar para vocês a diferença entre carta e epístola. Uma epístola é uma correspondência mais formal, enquanto que uma carta é mais pessoal. Das 21 epístolas, 4 são dirigidas a indivíduos que são 1 e 2 Timóteo, Tito e o livro de Filemão. Uma é dirigida aos hebreus, que é um outro nome para se referir aos judeus ou israelitas. É o livro de mesmo nome, que é o livro de Hebreus. 7 são dirigidas a todos os cristãos. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e ainda o livro de Judas. Na divisão Profecia, temos o livro de Apocalipse. No Novo Testamento, as palavras epístola ou carta é do termo grego epistole, que ocorre mais de 20 vezes na Bíblia. Para fechar esse vídeo, responderemos a pergunta: qual é o tema central de toda a Bíblia Sagrada? E a resposta é óbvia: Jesus Cristo. Observe Lucas 24:44, que diz: "E ele disse-lhes, foi isso que lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Atos 3:18, "Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer." Atos 10:43, "Todos os profetas dão testemunho dele, que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante seu nome." Observe como Jesus é o tema central de toda a Bíblia Sagrada. Em Gênesis, Jesus é o Criador e o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o libertador e o Cordeiro Pascual. Em Levíticos, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. No livro de Deuteronômio, Jesus é o profeta. Em Josué, Jesus é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, Jesus é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. Reis e Crônicas,
Jesus é o Rei prometido. Em Esther, Jesus é o mediador e intercessor. Em Jó, Jesus é o nosso Redentor. Em Salmos, Jesus é a nossa canção, nosso louvor, nosso socorro e a nossa alegria. Em Provérbios, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, Jesus é o nosso amado. Em Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Nos profetas, Jesus é o Messias prometido. Nos evangelhos, Jesus é o Senhor e o Salvador do mundo. No livro de Atos, Jesus é aquele que ressuscitou. Nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. E para fechar, em Apocalipse, Jesus é o Alfa e o Ômega, Deus Todo-Poderoso, que volta para reinar. Bem, pessoal, eu vou finalizando por aqui esse vídeo e digo a você, Jesus te ama tanto que Ele deixou uma carta de amor para você, a Bíblia Sagrada. Até o próximo vídeo.